Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre reconhecimento de paternidade. Histórias emocionantes de quem tem agora um pai na certidão de nascimento e no convívio diário. Condomínios devem atender às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência, garantindo a acessibilidade. Conheça os novos endereços de atendimento dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher em Belo Horizonte. Direito do consumidor na hora de viajar. Fique atento antes de assinar um contrato de pacote de viagem. E mais, um passeio pelas comarcas mineiras, as principais decisões do Estado e explicação de termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. O direito de conhecer a própria história está previsto na Constituição Federal. O Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG realiza um trabalho essencial para efetivar essa garantia. O serviço vem sendo oferecido também de forma itinerante, levando a mais pessoas a possibilidade de descobrir a origem biológica ou registrar uma filiação socioafetiva. As mãos entrelaçadas e a demonstração de carinho de duas pessoas que por mais de 3 décadas viveram sem ter a certeza de que eram pai e filha. Fernanda foi criada por uma tia e guardava o registro de nascimento sonhando em ver escrito nele o nome do genitor. Eu sempre tive vontade, de conhecer meu pai. O pai me fez falta, e eu sempre tive vontade. Quantas pessoas, assim como a Fernanda, se perguntam ou já se perguntaram: quem é meu pai? Muitos só terão essa resposta por meio do trabalho realizado pelo Centro de Reconhecimento de Paternidade. Além do serviço prestado em endereço fixo no Fórum Lafayette, a equipe vem realizando, eventualmente, mutirões em bairros e comunidades. O primeiro ocorreu no espaço Instituto BH Futuro, no aglomerado da Serra, na capital mineira. Trouxemos o exame de DNA para ser colhido aqui, de modo que a parte pode conseguir um atendimento completo, tudo onde ela mora, e de uma forma mais rápida. A Fernanda saiu de 7 Lagoas, região central de Minas, para preencher de vez as páginas desse capítulo de sua história. Enquanto aguardava, não faltou o abraço para selar essa realização. E para mim hoje é uma vitória. Além dos exames de DNA oferecidos gratuitamente para a pesquisa do pai biológico, existe ainda o reconhecimento socioafetivo de paternidade. O que é mais recente para a gente, que a gente também está fazendo e que está sendo muito gratificante fazer, porque é o do coração, esse envolve afeto, é a paternidade socioafetiva. As histórias de vida do David e da Kathleen se cruzaram há 5 anos. Com a convivência, ele se tornou o pai socioafetivo dela. Só que isso ainda não estava registrado no papel. Foi aí que ela, ao ver uma propaganda do serviço oferecido pelo Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, resolveu dar uma chamada nele. Como é que foi, Kathleen? Eu estava no ônibus e eu estava lendo os avisos de lá, e aí eu vi um panfleto lá, e aí eu resolvi mandar uma mensagem no WhatsApp para ele me registrar. A mensagem foi bem direta e, para não deixar dúvidas, continha informações que ela já havia recolhido sobre o serviço. Eu escrevi assim: pai, eu achei no jornal do ônibus uma mensagem escrito do conceito de registrar, assim. E você quer me registrar? Será que você poderia? Qual foi a resposta que você deu para ela? Você teve resposta para ela nesse momento? Eu fiquei em choque, porque eu já esperava isso há muito tempo. Aí bateu aquela emoção no trabalho, vontade de chorar, a gente segurou. Assim como o David e a Kathleen, a Fernanda e o seu Isaías, mais pessoas poderão realizar o desejo de reconhecer um filho ou ser reconhecido pelo pai ou pela mãe, sem sair do próprio bairro. Qualquer comunidade aqui de Belo Horizonte que tenha interesse em receber o CRP no seu bairro, é só fazer o contato lá com o nosso Centro de Reconhecimento de Paternidade, dizer: olha, eles vêm aqui no bairro Calafate, vêm aqui no bairro Barreiro, enfim, porque aqui tem muitas crianças que precisam resolver isso, tem muitos adultos, e a gente então vai
se mobilizar para incluir isso, né, dentro de um dos meses que a gente está programando. A pessoa pode fazer o contato principalmente através do nosso e-mail lá, que é pai_presente_BHE, né, de Belo Horizonte, @tjmg.jus.br. Um contato que pode reescrever uma história, resgatar laços perdidos ou registrar no papel uma filiação já escrita no livro do afeto. Ele já era meu pai, só precisava de registrar mesmo. Linda. Nosso dicionário jurídico abre suas páginas para descomplicar mais um termo muito utilizado no direito. Saiba o que significa espólio. Você sabe o que é espólio? Espólio? Não. Espólio é quando a pessoa falece e você tem alguma coisa a receber e tudo. Já ouvi falar, mas não sei não. Espólio, não. Não, espólio não. Que eu tenho noção, uma coisa ruim, não é? É considerado espólio o conjunto de bens, direitos, rendimentos e dívidas de uma pessoa falecida. Juridicamente, o falecido que tem bens a inventariar é chamado de cujus. O espólio só surge quando existir inventário aberto. O inventário é herança do ponto de vista processual. Não existe espólio antes que seja aberto o inventário. A partir do momento em que é aberto o inventário, a herança passa a ser o espólio da pessoa falecida. No próximo bloco, em condomínios e apartamentos, a acessibilidade a moradores com deficiência ou mobilidade reduzida deve ser garantida. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, define um espaço como acessível quando este pode ser alcançado, visitado e utilizado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida em suas necessidades específicas do dia a dia. E quando não há acessibilidade, o que acontece? Acompanhe na reportagem. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito de locomoção, igualdade e inclusão social. Mas, até hoje, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ainda encontram dificuldades para efetivar essas garantias. Anderson batalha contra essas questões há 3 anos, desde que passou a utilizar uma cadeira de rodas. Eu morava em um apartamento popular, então uns prédios baixos, onde não tem obrigatoriedade de elevador. E como eu não tinha nenhuma deficiência ainda quando eu mudei, eu morava a um lance de escada do meu apartamento. Quando eu tive a lesão medular, eu morava num bairro em Belo Horizonte, quando eu tive essa lesão medular, e a escada me expulsou de casa. Anderson encontrou um imóvel um pouco mais acessível em Vespasiano, a aproximadamente 20 quilômetros de Belo Horizonte. Ter dificuldades de locomoção na própria casa não é raridade. Recentemente, em Juiz de Fora, uma moradora ganhou na justiça o direito de ser ajudada pelo porteiro. Cenas como esta, que já se repetiam Brasil afora, serviram para impulsionar a publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entre os pontos abordados está a concepção de ambientes internos e externos sem obstáculos. Os mais novos, desde 2015, já tem que ser adaptados, né? São rampas, elevadores, entradas, né? Então, assim, esses edifícios mais novos, eles têm que já vir seguindo essas regras, as normas da ABNT. E os edifícios antigos, eles têm um prazo para poder se adaptar, para poder vir seguindo também essas normas da ABNT, de forma que as pessoas com deficiência, elas consigam ter acessibilidade a todos os espaços do condomínio. O conceito de acessibilidade está descrito no artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. De acordo com a advogada, o desrespeito a qualquer um dos itens descritos pode ser denunciado. Pode fazer uma denúncia na polícia ou até mesmo no Ministério Público, né? Que o Ministério Público, a gente tem ele como guardião da lei. A partir do momento que existe a lei, ela tem que ser cumprida. Então, o cidadão ele pode formalizar essa denúncia pedindo, né, para que o local de moradia tenha acessibilidade. Não só o local de moradia, mas qualquer lugar que ela vá frequentar. Um parque, uma faculdade, uma escola, uma prefeitura, um local mesmo que ela vá e que ela tem que ter acesso como qualquer outra pessoa. E segundo Anderson, a causa é uma necessidade social.
As pessoas sofrem acidentes e não mais falecem como era muito comum antigamente. Hoje elas têm que conviver com as suas sequelas. Então, como esse segmento está ficando muito maior, é preciso políticas públicas de acessibilidade, de atendimento, de saúde para esse público específico que tende a aumentar. Então, é o que a gente sempre sonha, né? As varas criminais de Belo Horizonte, especializadas no combate à violência doméstica, funcionam agora em novo endereço. Os atendimentos e audiências que antes eram feitos na Avenida Olegário Maciel e na Rua Curitiba, no centro da cidade, agora estão concentradas no Fórum Lafayette. Além da mudança de endereço, as varas também mudaram de nome e tiveram sua competência ampliada. Eu estou com a juíza Roberta Chaves Soares, do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Bem, doutora, as varas Maria da Penha mudaram, né, da Avenida Olegário Maciel aqui para o Fórum Lafayette. Por que houve essa mudança? Porque, além de estarem na Avenida Olegário Maciel, também existia uma vara na Rua Curitiba e vieram as 4 para o Fórum, onde a estrutura antiga era precária e pequena. Certo. Bem, como o novo espaço, né, pode oferecer um atendimento mais humanizado, né, e um melhor acolhimento às vítimas? Primeiro, pela localização, por se tratar o Fórum Lafayette de um local mais conhecido, de fácil acesso. Segundo, pelas instalações que são maiores, mais preparadas para esta utilização, existindo o setor técnico, psicossocial e também as salas de acolhimento para as vítimas. Sim. Além dessa mudança no nome, né, que as 4 varas, na verdade, agora compõem, né, esse juizado, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher. Além dessa mudança, né, quais outras questões a senhora gostaria de destacar? Importante destacar, como já dito, essa questão do acolhimento, de ter uma condição das 4 varas juntas, acolherem melhor a vítima, de prestar mais apoio, de empoderar melhor essas mulheres, e também a questão da alteração de competência, podendo naqueles processos de violência doméstica contra a mulher, onde houver a possibilidade de acordo, eles serem homologados, no caso de separação judicial, alimentos, divórcio. Muito obrigada. O destino do mapa das comarcas é Congonhas, a famosa cidade histórica das obras de Aleijadinho. Assim como outras cidades históricas mineiras, a origem de Congonhas está intimamente ligada à descoberta do ouro no estado. No fim do século XVII, as notícias sobre a abundância do metal atraíram atenções para a região, e no início do século XVIII, o povoado já era considerado um importante centro de mineração. A fé dos portugueses que moravam no local também tornou a cidade bastante conhecida. Depois de muitos anos de trabalho, o minerador Feliciano Mendes adoeceu gravemente e ficou impossibilitado de continuar na extração do ouro. Ele prometeu ao senhor Bom Jesus de Matosinhos que, se recuperasse a saúde, se dedicaria exclusivamente ao seu serviço. Curado, Feliciano Mendes recolheu esmolas para a construção do santuário para que perpetuasse a história do seu reconhecimento à misericórdia divina. O conjunto do santuário é formado pela igreja, decorada em estilo rococó de inspiração italiana, pelo adro, com seus 12 profetas em pedra-sabão, e pelas 6 capelas, que abrigam 66 esculturas em madeira representando cenas dos passos da Paixão de Cristo. Mestres do barroco como Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e Manuel da Costa Taide foram responsáveis por erguer o lugar, que hoje é considerado o maior conjunto de arte colonial do país. Em 1985, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. E em 2015, foi inaugurado o Museu de Congonhas. O museu tem o objetivo de funcionar como uma extensão da parte histórica da cidade, para que os turistas conheçam o passado e compreendam a importância da região. O Museu de Congonhas teve um custo total de R$ 25 milhões e foi financiado com recursos captados pela Lei Rouanet, recursos próprios da Prefeitura de Congonhas e o apoio de patrocinadores. No mês de setembro, a cidade celebra o jubileu e atrai milhares de romeiros de todo o país,
que visitam o santuário para prestar homenagens, fazer pedidos, expressar gratidão pelas graças e milagres alcançados. A comarca de Congonhas foi criada em 1955. Atualmente, 15.700 processos correm no Fórum Paulo Cardoso Osório, que conta com 2 varas e um juizado especial. A gente volta daqui a pouco para falar sobre pacotes de viagem. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. Uma clínica odontológica de Belo Horizonte terá que indenizar uma paciente por danos materiais e morais devido a um tratamento mal sucedido. Ela receberá valor equivalente ao custo do tratamento, mais os danos morais, somando-se mais de R$20 mil. No processo, a paciente contou que, em 2012, contratou um procedimento odontológico para implantar dentes e próteses. A paciente sentiu dores, além de dificuldades de mastigação e na fala. Ela retornou diversas vezes ao consultório, mas as dores não diminuíram. Insatisfeita, procurou uma segunda clínica e se submeteu a novo tratamento. Decisão da 9ª Vara Civil do Fórum Lafayette determinou que uma viação de ônibus pague uma indenização de R$10 mil a uma passageira. Com a queda, ela foi encaminhada ao hospital com cervicalgia, lombalgia e outras escoriações. A empresa alega que a responsabilidade pelo acidente foi de um motorista que estava à frente do coletivo, que fez uma manobra repentina para entrar em um estacionamento. O condutor, para evitar o acidente, teve que frear bruscamente. A sentença concluiu que a circunstância do acidente trouxe prejuízos à passageira, por isso, ela tinha direito a receber indenização por danos morais. Na comarca de Coronel Fabriciano, uma empresa de aluguel de roupas de festa foi condenada a indenizar uma cliente em mais de R$13 mil por danos morais e materiais, porque seu vestido de noiva não estava ajustado na data combinada. No dia do casamento, a noiva percebeu que o vestido não fechava. O contratempo acabou causando 2 horas de atraso para a cerimônia. Viajar a passeio é sempre bom. Porém, antes mesmo de chegar ao destino planejado, o consumidor pode ter aborrecimentos. Por isso, é preciso observar bem o contrato antes de fechar um pacote de viagem. Confira. Anúncio é que não falta para convencer o consumidor a fazer as malas e sair pelo mundo. Elaine diz que nasceu para viajar. Adora quando chega o momento de escolher mais um destino para visitar. Se fosse para juntar roupa, sapato, eu nunca tive essa mania, não. Eu prefiro juntar, viver com menos e conhecer mais lugares. Mas não basta apenas escolher para onde ir. É preciso atenção para decidir onde comprar. Recentemente, um casal foi indenizado após comprar pela internet 2 pacotes com destino à Bahia e não ter a reserva efetivada. É grande a oferta de pacotes de turismo. A facilidade de pagamento também ajuda a seduzir o consumidor, mas o cliente não pode se deixar convencer só por isso. É preciso observar outros detalhes, até porque, se procurar uma agência física para fechar um pacote, pode ser difícil cancelar o contrato depois de algumas escolhas. O Código de Defesa do Consumidor garante que qualquer contratação que não seja realizada no próprio estabelecimento, que seja fora do estabelecimento, ele tem o direito de cancelar no prazo de 7 dias. Ele pode exercer esse direito de arrependimento. Se a compra for presencial? Se a compra for presencial na loja, ele não tem essa condição. Apesar dessa vantagem que a internet oferece, Elaine prefere a loja física. Mesmo pela agência, a gente compra praticamente de casa, porque você liga, pede o que você quer, aí recebe por e-mail e vai fechando aqui e ali. Eu procuro a agência mesmo, justamente por essa segurança, né? Além da comodidade, da gente ganhar tempo, eu tenho a segurança com a agência que eu já escolhi para comprar. E quem fecha as viagens para Elaine há 18 anos é Zenaide. A diretora de agência segue à risca o dever de informar o turista.
Primeira coisa que eu acho que tem que ser informado é sobre o passaporte, a validade, quando precisa da vacina de febre amarela, chegar com antecedência de 3 horas antes no aeroporto quando uma viagem é internacional, 2 horas com antecedência de viagem nacional. Além disso, é recomendado ter, durante a viagem, algum meio de contato com a empresa. Comprar na internet, depois, se ele tiver algum problema, eu não posso socorrê-lo. E comigo, eu olho tudo. O cliente tem o meu telefone pessoal, o telefone da agência, os contatos todos quando está viajando. Os contatos podem facilitar a solução do problema, caso ocorra. Quando há um problema na execução de serviços, respondem solidariamente, ou seja, juntas, tanto a empresa com a qual eu contratei diretamente, como aquele prestador de serviço para a empresa. Eu posso ingressar com ação tanto contra apenas um deles ou contra os dois. Recomendável que se demande contra os dois, que a responsabilidade, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é solidária. Para comprovar o dano, é bom que o consumidor guarde o contrato. Será uma garantia a mais, já que, em casos assim, é possível contar com o que se chama inversão do ônus da prova. Que você contratou a viagem, que estava programado o passeio e que o passeio X não se realizou. Ela cancelou, simplesmente não deu satisfação nenhuma. Isso aí, por si só, é uma prova mais simples, uma prova testemunhal, já auxilia para mostrar que o passeio não se realizou. Ou mesmo até alegando, a empresa terá que provar o contrário, que aquele passeio se realizou e se realizou na modalidade e qualidade contratada. Como ninguém organiza uma viagem para ter problemas, fica a dica para o consumidor. Então, saber onde que está comprando, saber se vale a pena, se vai chegar lá e ter o hotel, que várias vezes eu já vi gente chegando e não ter o hotel. Aí é só fazer as malas e... Só divertir mesmo, só passear, mar e caminhadas, só a parte boa mesmo. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.